Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. A linguagem simbólica de Apocalipse nos ajuda a entender muitas coisas quando nós buscamos na palavra de Deus mesmo o significado dessas coisas. Por exemplo, nesse capítulo 10 agora de Apocalipse, no versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Nós lembramos que lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava na forma de uma nuvem. Isso aconteceu durante a peregrinação dos israelitas no deserto, quando a nuvem os seguia. Aconteceu também quando Salomão inaugurou o templo, e uma nuvem encheu o templo, e aquilo era a glória de Deus enchendo o templo. E sabemos que o Senhor Jesus também virá entre nuvens. E aqui essa nuvem nos fala do próprio Senhor. Esse anjo, ele está tipificado aqui numa linguagem simbólica, é o Senhor Jesus, agora na sua posição de juiz, para julgar a terra. Então essa nuvem nos fala da presença da divindade. Também por cima da sua cabeça estava o arco celeste, ou arco-íris, que nós encontramos lá atrás um pouco no capítulo 4, versículo 3. Só que ele estava naquele momento ao redor do trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. A primeira vez que esse arco celeste, ou arco-íris, aparece na Bíblia é lá em Gênesis, quando Deus faz uma aliança com a criação, e foi uma aliança de misericórdia, dizendo que ele iria preservar o homem, não iria destruir totalmente a terra com águas, e por isso foi em Noé. Aí ele coloca, no final do dilúvio, ele coloca o arco-íris no céu como um símbolo da sua misericórdia, da sua graça para com o homem. Ainda que ele tenha que ser juiz e julgar, Deus nunca deixa de ser misericordioso e gracioso para com os seus. E aqui depois fala dos seus pés como o rosto como o sol. O sol é uma figura também da glória de Deus. O sol de justiça. Cristo é como o sol de justiça que virá. Também nos seus pés, no versículo 1, são como colunas de fogo. E o fogo nos fala de juízo, então nós vemos aqui, que o seu andar será juízo. Ele está vindo para trilhar um caminho de juízo, porque a terra agora vai ser julgada. E ele não poderia deixar passar impune todo o pecado dos homens. No versículo 2 nos fala do livrinho aberto. E se a gente vai lá em Daniel, no final do livro de Daniel, Deus fala para Daniel selar ou fechar aqueles escritos, as coisas que ele escreveu, a revelação que Deus deu a ele, como um livro fechado. Um livro fechado, ele é inacessível, mas ele fica guardado até o momento de ser aberto. E assim é a profecia que nós encontramos, os profetas no Antigo Testamento, e a profecia de uma maneira geral, ela tem um momento para ela vir à tona, ou ser revelada, ou ser entendida. A profecia muitas vezes é um livro fechado, e aqui o livro está aberto, o livrinho aberto na sua mão direita. No mesmo versículo 2, nós vemos esse anjo, que é o próprio Senhor Jesus, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Em Apocalipse e em outras passagens da Bíblia, nós entendemos que mar e terra são duas palavras que simbolizam as nações. O mar, as nações em agitação, em convulsão. Nós vamos encontrar isso também quando tem uma besta que sobe do mar. As nações em convulsão, inquietas, são como o mar.
e a terra são as nações firmemente estabelecidas, aquelas que não se movem tão facilmente. Mas aqui esse juízo, quando Cristo vier em juízo, ele vai ter os seus pés um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, ou seja, não vai escapar ninguém disso. A abrangência desse juízo agora vai ser global. Embora em alguns momentos ele venha sobre a terra de Israel, em outros momentos ele venha sobre a Babilônia, a terra cristianizada do Ocidente, mas de uma forma geral, ele virá sobre todo o mundo, sobre todo o globo terrestre. O versículo 3 também nos dá uma indicação de que esse trecho esteja falando de Cristo. É bom entender que esse capítulo 10 e também a primeira parte do capítulo 11, eles são um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta começa no capítulo 9, versículo 13 até o final, e a sétima começa a partir do capítulo 11, versículo 15, quando é a sétima trombeta. Então, entre uma e outra, é dado aqui um parêntese para Deus explicar algumas coisas da sua profecia e ajudar também a entender o que virá depois. E nesse versículo 3, existe esse anjo forte, ele clama com grande voz, como quando brama o leão. Eu acho que não precisa também de muito esforço para entender quem é esse leão. A Bíblia nos fala do leão de Judá. Cristo é várias vezes apresentado como um leão, que é o rei dos animais, que é o rei da selva. E essa voz, como o soar, no versículo 3 fala, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, não os escrevas. Então existem ainda aqui revelações que não são para todos, que ainda são suprimidas para serem reveladas no seu devido tempo. E João, em alguns momentos, vai precisar ter essa responsabilidade de guardar certas coisas que foram reveladas a ele. E no versículo 5 nos fala do anjo que via estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse juramento, ele é parecido com aquele juramento que fala no Antigo Testamento, quando Deus jurou por si mesmo. Porque não havia alguém acima de si mesmo para ele jurar. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus jurando por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há. Mas nós vamos lá em João capítulo 1, ele vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse é um juramento que o Senhor faz aqui na condição de juiz da terra, mas por si mesmo. Porque não tem ninguém mais elevado do que o próprio Deus. E sabemos que Cristo é Deus. É o Filho de Deus que veio em carne e agora está ressuscitado, está glorificado e voltará nessa posição de juiz do Filho do Homem que vem julgar todas as coisas. No capítulo 8, nós vemos uma expressão, no final do capítulo 8 de Apocalipse, ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu creio que existem em Apocalipse 3 ais, porque no versículo
no capítulo 9, versículo 12 do capítulo 9, ele fala: passado é já um ai. Eis que depois disso vem 2 ais. O que são esses ais? São os sofrimentos que serão infligidos aos homens na terra. A gente, quando dói, a gente fala ai. É uma expressão de sofrimento. E existem 3 momentos aqui de sofrimento. Esse primeiro, que foi causado aqui pelos escorpiões, que são, na verdade, são seres demoníacos, né? São hordas de demônios ou de homens também, motivados, energizados por demônios, que vão afligir as pessoas. Depois tem no versículo 14 do capítulo 9, ele vai soltar agora os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, e aí esses anjos, no versículo 15, vão matar a 1/3 parte dos homens, e aí vem mais coisas acontecendo aqui. Os cavalos com sua boca, suas caudas. Então, mais um sofrimento que é infligido sobre os homens. Mas mesmo assim não se arrependem, como fala no final do capítulo 9, os homens que não foram mortos, no versículo 20, por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse é o segundo ai. O terceiro ai é praticamente o restante todo de Apocalipse, começando com a 7ª trombeta, e vai até o final, até o capítulo 19, mais ou menos, onde vai falar de mais sofrimentos que vão ser infligidos sobre a terra. E aqui no versículo 6 do nosso capítulo 10 de Apocalipse, no final do versículo, fala: não haveria mais demora. Ou seja, tudo aquilo que muitas vezes os homens reclamam: mas como é que Deus não deixa passar em branco essa injustiça? Como é que Deus não resolve esse problema das guerras? Como é que Deus deixa que haja tanto sofrimento, tanta perseguição, tanto bandido, tanta corrupção, tanto mal, tanta coisa? Bom, chegou o momento aqui agora. Deus tem o seu momento, esse momento não é nosso. Deus tem a sua hora, e aqui é a hora. Não haveria mais demora. Esse versículo 2 aqui, voltando um pouquinho, fazendo conexão com o que o Mário falou, e tinha na mão um livrinho aberto. Quando ele fala livrinho aberto, ele está se referindo a um pedaço, uma pequena porção da profecia que ela é disponível, ou ela está disponível para todos, ou seja, o Senhor revelou já antecipadamente, não tinha nenhum selo. E se a gente for voltar lá em Ezequiel 2, 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então é exatamente isso que o Mário acabou de falar. Ó. O Senhor já tinha mostrado, já mostrou anteriormente, o que iria suceder não só com o povo judeu, né, mas também com os gentios. E isso que o Mário acabou de falar dos ais é justamente essa revelação que o Senhor Deus já tinha mostrado de antemão, nessa pequena porção das profecias. Então, só fazendo conexão entre o livrinho aberto e também esses ais que o Mário falou. Outro ponto interessante também aqui do versículo 6, né, que comenta no final que não haveria mais demora,
É também uma característica do milênio, né? Que até então, hoje, quando nós... o Senhor tem paciência com algumas falhas dos homens, né? Mas no milênio não vai ser assim. O Senhor vai julgar, vai ser o mal dentro de algo que o Senhor é o cabeça, ou seja, esse mal ele vai ser julgado diariamente. Então não vai mais haver essa paciência, né, em relação ao mal. Não que o mal não seja julgado hoje, ele é. Mas o Senhor, agindo em graça, né, ele é longânimo. Mas no milênio não vai ser assim. Outra coisa interessante para a gente aprender também no fim de todo o capítulo de Apocalipse, é o que uma vez um irmão falou, que quando a gente lê o livro de Apocalipse sem saber, sem ter conhecimento da palavra de Deus, a gente até se assusta por não entender quase nada do que é falado aqui. Mas ele incentivava então a todos que lessem a palavra de Deus a ponto dela estar em não só em nosso intelecto, mas no nosso coração, a ponto de entender, por exemplo, como é cheio de figuras, no versículo 2, nos fala assim: e pôs-se o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Daí o irmão falava, quer ver o que significa isso? Ele ia lá para Mateus capítulo 28, versículo 18, que fala assim: e chegou-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Outra coisa, no início, lembrando de que nos foi falado no nosso capítulo, no versículo 1 também, sobre o vestimento, né, desse anjo, que estava vestido de uma nuvem e de um arco celeste que estava por cima da sua cabeça. No início do capítulo 11, versículo 2, ele fala assim: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui ele fala desse período da segunda metade da última semana de Daniel. E quando ele vai se referir ao juízo, ele fala 42 meses. E a hora que ele vai falar do resultado do testemunho, né, daqueles que profetizariam, ele fala 1260 dias. É o mesmo período, só que para o juízo, ele encurta o número, ele coloca em semanas. E no testemunho desses que profetizariam, ele fala em dias, aumentando. Então nós vemos que Deus, assim como nos lembra a vestimenta e esse arco por cima da sua cabeça, como já foi falado, ele ainda nesses últimos instantes, ele exercendo o juízo, ele ainda se mostra um Deus misericordioso e cheio de graça. Até no relato da sua palavra, ele demonstra isso. E isso é bonito a gente ver, porque quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, esses símbolos fazem sentido, porque nós remetemos ao que Deus já havia de antemão falado aos profetas, e isso dá segurança da nossa fé ao caminharmos nesse mundo. Porque um leigo, ou o mesmo cristão que não tenha conhecimento da palavra de Deus, ao ler essas coisas, ele pode até deixar o livro de Apocalipse fechado e nunca querer abrir. Por quê? Ele não entende. Ele não reconhece como sendo as palavras de Deus aqui e o caráter de Deus sendo demonstrado. Então, por isso que é importante a gente se exercitar em ler a palavra de Deus. E estar aqui quando nós temos oportunidade, porque o Espírito Santo age na Assembleia, ele leva os irmãos a falarem
coisas para que nós também aprendamos. Então é muito importante darmos valor a estar aqui. Nós vemos que os dias vão se abreviando e cada vez menos nós vemos os irmãos estarem nas reuniões. Então é muito importante, nós somos avisados que tudo isso que está relatado aqui vai acontecer e que por misericórdia e graça de Deus, nós, ao aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, fomos livrados de todos esses juízos. E vamos poder estar ao lado do Senhor Jesus, com Ele, vendo todos esses acontecimentos e dando honra e glória a Ele por isso. Então nós temos um privilégio maravilhoso que muitas vezes, infelizmente, nós contamos como algo que não tem valor. E isso é demonstrado no nosso afeto à pessoa do Senhor Jesus, a consideração à sua palavra. E por conseguinte, a consideração de que Deus, o próprio Senhor Jesus, está no nosso meio. Então, que todos esses símbolos, esses avisos, né, que o Senhor Jesus nos dá aqui no livro de Apocalipse, possa ser de encorajamento aos nossos corações, a buscarmos a Ele, buscarmos estar onde está sendo trazida a sua palavra, onde nós podemos ser instruídos, confortados, exortados, corrigidos, para que possamos desfrutar então e estarmos aqui com toda a segurança, apesar de estar lendo tantos ais, né, como o Mário falou, tantos juízos, nós já vamos estar livres de tudo isso. Nós vamos estar ao lado do Senhor Jesus, vendo todo o seu poder e toda a sua misericórdia, porque como nós lemos ontem, quando ele falava da vinha, ele fez tudo. O que mais ele podia fazer? Mas ele foi além ainda. Além de tudo que ele podia ter feito, ele foi além. Ao passo de Deus entregar seu próprio Filho para ser sacrificado por nós, para que pudéssemos ter a salvação. O versículo 7 nos fala do segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ele tem um pouco, meio conectado também àquilo que ele fala que não haveria mais demora no versículo 6, que seria esse silêncio de Deus que nós hoje vemos. Parece que Deus não está resolvendo as coisas. E para o remanescente de judeus também, que vai passar pela grande tribulação, haverá momentos em que eles vão clamar a Deus. E até nós já vimos isso daqueles que foram martirizados no capítulo 5, quando ele fala, no capítulo 6, versículo 9, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então Deus tem o seu momento certo, e esse segredo tem sido guardado. Tem uma referência a segredo também, lá em Romanos, capítulo 11, quando fala que Israel foi endurecido por um pouco de tempo. Isso é um segredo. Paulo fala lá um mistério. Paulo fala: eis que vos digo um mistério. Esse é um dos mistérios que agora vai ser trazido à tona. Por que Israel foi deixado de lado por um pouco de tempo? Também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do anticristo. Eis que vos digo um mistério. Quando vai ser revelado o anticristo e o iníquo. Esse é o outro mistério que vai ser aberto aqui agora. Vai ser aberto nesse momento em Apocalipse. Então certas coisas, mesmo que os profetas tivessem deixado antes,
elas serão, vamos dizer assim, desembrulhadas agora na concretização do que vai acontecer aqui em Apocalipse. Uma coisa que eu acho que é bom, até em conexão com isso que o Beto falou, de estarmos sempre buscando aprender mais da palavra. Tem um versículo em 1 Coríntios que fala assim: buscai os melhores dons. Algumas pessoas leem isso e acham que é para a gente ficar buscando, tipo assim, eu quero ser evangelista, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu acho que o melhor dom é esse, então vou buscar esse dom para mim. Mas na verdade ali está falando de buscar a manifestação desses dons na Assembleia. E Paulo fala que o dom mais proveitoso é justamente o de ministério da palavra. Então, se eu busco os melhores dons, se eu busco aquilo que me edifica, que me exorta, que me conforta, que me consola, eu vou querer cada vez mais buscar a palavra de Deus, não naquela posição. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: não, para mim basta o que está escrito na Bíblia. Eu não leio nada de nenhum livro de irmãos, de ninguém, porque a Bíblia é suficiente para mim. Mas isso é negar justamente aquilo que o Senhor fala. Por acaso são todos olhos, ou são todos mãos, ou são todos dedos? Nós somos parte de um corpo, então um não pode falar assim: eu não preciso de vós. Precisamos uns dos outros para aprender, inclusive do ministério de irmãos. Agora aqui, nesse final do capítulo 10... ele fala a exortação do anjo, que fala para ele tomar, ali ouve a voz do céu, para tomar das mãos do anjo o livrinho aberto. E o versículo 9: fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. Essa é uma atitude que todos nós devemos ter. Eu quero, dá-me, me ensina, me mostra. Eu estou interessado em saber. Essa é a atitude que todo cristão devia ter. Não é aquilo, não, o Apocalipse é muito complicado, não vou nem leio, porque eu não gosto dessas coisas, só confunde a cabeça da gente. Então não é assim. Dá-me o livrinho, e ele vai receber. Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é isso? Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Senhor e a casa se enche de fumo, no versículo 4 de Isaías 6, no versículo 5 ele fala assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. E aí vem tudo o que ele devia profetizar ao povo de Israel. Mas qual o sentido de tudo isso? O livrinho é muito doce na nossa boca. Ou seja, é fácil eu aprender as coisas das Escrituras e sair falando por aí. É tão bom, tão gostoso, tão doce falar, mas precisa engolir antes. O que é engolir? Nós estamos falando de um livro que é um livro de juízos. O livro do Apocalipse é juízo, do começo ao fim é juízo. Deus julgando, primeiro, a igreja, no sentido, o testemunho cristão na terra, nas 7 cartas, e depois agora as nações e Israel, e Deus julgando, Deus julgando, Deus julgando. E João está no meio desse tiroteio aqui, vamos chamar assim, está nesse fogo cruzado, e Deus quer usá-lo também. Mas ele tem que aprender uma coisa. Antes dele sair por aí, proclamando os juízos de Deus contra a igreja ou contra
os homens, os gentios, os judeus e tudo mais, ele vai ter que proclamar juízo de Deus contra si mesmo. Ele tem que julgar a si mesmo. Esse é o juízo próprio, o autojuízo. Ele come o livrinho, e o livrinho é amargo para si mesmo. É muito doce falar das coisas de Deus, mas aplica na sua própria vida. Aplica na sua própria vida para você ver como é que funciona realmente a coisa. E só depois que ele aplica na sua própria vida, como quem diz, ele tem a brasa tirada do altar, aplicada nos seus lábios, ele então é purificado o suficiente agora para poder proclamar essas verdades. E ele fala, o meu ventre ficou amargo, no versículo 10. E depois que o ventre fica amargo pelo juízo próprio, pelo julgamento de si mesmo, aí o Senhor fala para ele, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aplicar em mim antes de querer aplicar nos outros. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa palavra. Se sabes as sagradas letras, se nós voltarmos no tempo aqui, Timóteo, né, que para quem Paulo está escrevendo essa carta, quais eram as letras que Timóteo tinha aqui? Eles não tinham ainda o Novo Testamento. E quando ele fala dessas sagradas letras, é todo o Velho Testamento. Então, o que o Beto comentou aí sobre conhecer a palavra, é justamente isso, não somente o Novo Testamento, mas o Velho Testamento também. E muitas vezes, pelos evangelhos, né, serem direcionados as epístolas, né, serem direcionados a nós, muitas vezes a gente acaba negligenciando o Antigo Testamento, mas é onde vai fazer toda a conexão agora com o Apocalipse. Então, essa é a importância. E Paulo está justamente falando para Timóteo isso, sabes as sagradas letras. Então, persiste em ler. E é persistir em ler toda a palavra. E não somente as epístolas dos evangelhos. E o Macintosh faz um comentário também, eu não achei, eu lembro que eu li uma vez só um comentário sobre isso, sobre quando você traz alguma palavra na Assembleia, a leitura ela não pode ser superficial, ela precisa ser algo mais profundo. E ele faz um exemplo, ele dá o exemplo dos poços, né? Que na verdade nós temos que desentulhar os poços, cavar mesmo, ler a palavra e qualquer momento e desentulhar esses poços para que o aproveitamento depois seja manifesto a todos, né? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.